Boa noite, senhores vereadores. Tá, vou abrir a sessão, não abri ainda não. Sim, tá. Boa noite ao Fábio Costa, nosso companheiro na Rádio Comunitária Paraíso FM. Também está a postos para nos ajudar aí. E boa noite a todos os moradores, a todas as pessoas que tiram um tempo para se sintonizarem aí e ouvirem quais são os assuntos que estão em pauta na Câmara Municipal de Alto Paraíso, ok? Então, em nome de Deus, em nome do povo de Alto Paraíso, eu declaro aberta a 6ª sessão ordinária da 2ª sessão legislativa da 17ª legislatura. Inicialmente, vou pedir ao vereador Pastor Marlone que faça a leitura de um texto bíblico. Livro de Salmo, número 1. Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ele é como a árvore plantada junto aos ribeiros de águas, que no seu devido tempo dá os seus frutos, e cuja folhagem não murchem. E tudo quanto ele faz será bem sucedido. Os ímpios não são assim. São, porém, como a palha que o vento dispersa. Por isso os perversos não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação do justo. Pois o Senhor conhece os caminhos dos justos, mas caminho dos ímpios perecerão. Amém. Lembrando também que hoje nos honra com a presença a nossa equipe jurídica aqui, né? A equipe da doutora Sara, doutor Leonardo. Obrigado, é sempre um prazer recebê-los aqui em nossa casa. Nós teremos hoje, deixa eu ver quantas atas, nós teremos a leitura de 3 atas que haviam ficado de outras sessões. Vou pedir à vereadora Helena, nossa primeira secretária, que faça a leitura da primeira ata, que é a ata da sessão ordinária do dia 22 de fevereiro de 2022. Ata da 5ª sessão ordinária da sessão legislativa da 17ª legislatura. Aos 22 dias do mês de fevereiro do ano de 2022, nas dependências da Câmara Municipal, situada a Avenida Ari Ribeiro Valadão Filho, número 306, reuniram-se os vereadores e vereadoras para a realização da 5ª sessão ordinária da 2ª sessão legislativa da 17ª legislatura. Excepcionalmente, no horário de 20 horas, de modo a viabilizar a transmissão radiofônica da sessão, uma vez que, para prevenir aglomerações, as reuniões têm sido realizadas sem a presença de público. A sessão foi presidida pelo vice-presidente da Câmara, vereador João Vitor Soares. Além do presidente dos trabalhos, estiveram presentes à sessão os seguintes vereadores e vereadoras: Agenor da Silva Basto Neto, André Luiz Rodrigues dos Santos, Helena Maria da Conceição Gomes, Marconei Corrêa da Silva, Marlone Dias Bernardes e Vitor Hugo Martins Afros de Torres. Estavam ausentes da sessão, com falta justificada, o vereador Eliomar Bertoldo de Siqueira e a vereadora Renata Novaes de Freitas. Verificando a existência de quórum para a realização dos trabalhos, o presidente dos trabalhos declarou aberta a sessão e pediu à vereadora Helena Gomes que procedesse à leitura de um Salmo 15. Em seguida, passou-se a leitura da ata da sessão ordinária do dia 21 de fevereiro. Após a leitura, a ata foi levada à discussão, momento em que o vereador João Vitor solicitou uma correção na sua fala na fase da tribuna dos vereadores. Com a ressalva, a ata foi levada à votação, sendo aprovada por unanimidade. Dando sequência aos trabalhos, o presidente dos trabalhos anunciou a fase dos expedientes do Executivo. E não havendo nenhum documento para ser apreciado, passou-se então a fase dos expedientes dos vereadores, momento em que foram apresentados os seguintes documentos: Projeto de Lei Ordinária, PL 06/2022, de iniciativa do vereador André Luiz.
o qual torna obrigatória a inserção de mensagem na contracapa do carnê do IPTU, com a especificação dos contribuintes que têm direito à isenção do tributo e dá outras providências. Requerimento MC 06/2022, de iniciativa do vereador Marconei Correia, requerendo ao prefeito municipal cópia de todos os arquivos, propostas e análises referente ao processo licitatório número 13/2022. Após as discussões, o requerimento foi levado à votação, sendo aprovado por unanimidade. Indicação a L 04/2022, de iniciativa do vereador André Luiz, indicando ao prefeito que efetue a reposição de vidro de uma da ambulância do uso do município. Após as discussões, a indicação foi levada à votação, sendo aprovada por unanimidade. Ofício Presidente 022/2022, de iniciativa do presidente da Câmara, o vereador Eliomar Bertoldo Siqueira, solicitando ao prefeito municipal informar os motivos para rescisão do contrato de repasse número 882138/2018. Não havendo mais nenhum documento a ser apreciado, passou-se à fase dos expedientes de terceiro. E não havendo nenhum documento para ser apreciado, passou-se à fase dos informes da presidência. E não havendo nenhum informe, passou-se de imediato à fase da tribuna dos vereadores, momento em que o vereador Marlone Bernardes usou a palavra para falar sobre sua participação, junto à vereadora Helena Gomes, à reunião do Conselho Municipal da Previdência, para tratar das dificuldades enfrentadas atualmente no município no que diz respeito ao orçamento da Previdência, onde, em sua opinião, é um problema difícil de ser resolvido. Reforçou ainda sobre a importância do vereador como representante do Poder Legislativo, onde apenas aqueles que foram eleitos para tal cargo têm essa prerrogativa. O vereador Agenor Bastos falou da importância da participação dos vereadores na reunião do ginásio de esporte para assinatura do protocolo de intenção de abertura do quartel do Corpo de Bombeiros em Alto Paraíso de Goiás. Concordou com a fala do vereador Marlone Bernardes, quando este falou das prerrogativas do vereador como representante da casa. O vereador André Luiz falou sobre reunião com a secretária da Rede de Proteção Social, com o intuito de entender os critérios de escolha dos beneficiados pelo Programa Mães de Goiás. Ainda na oportunidade da fala, o vereador explicou sobre o projeto de lei de sua autoria, cujo benefício é muito inquirido pela população. O vereador Marconei Correia lamentou a perca da emenda para a reforma do Hospital Municipal, parabenizando o presidente da Casa pelo empenho em buscar informações acerca da rescisão do contrato, ressaltando a importância do Legislativo no acompanhamento das emendas. Parabenizou ainda a equipe da Secretaria de Obras e Transporte pela manutenção na estrada que dá acesso à Fazenda Lajeado. Realizou a leitura de ofício encaminhado pelo deputado Rubens Ottoni, onde foi disponibilizada emenda para aquisição de um trator e uma roçadeira de arrasto para a agricultura familiar. A vereadora Helena Gomes parabenizou o vereador André Luiz pelo projeto que apresentou, afirmando ser muito importante para a população ter conhecimento desses benefícios. Lamentou a perca da emenda destinada à área da saúde, agradeceu ao secretário Adão pelo conserto do bueiro em frente à Secretaria da Rede de Proteção Social. O vereador Marlone Bernardes falou acerca de uma ação movida por alguns munícipes contra a cobrança indevida da alíquota do IPTU, onde o juiz emitiu um parecer favorável e a prefeitura terá que fazer a devolução do dinheiro a esses cidadãos. Não havendo nenhum mais vereador disposto a fazer uso da palavra, passou-se à ordem do dia, momento em que deu-se início à votação dos seguintes documentos. Segunda discussão e votação dos seguintes documentos. Projeto de Lei Complementar PLC 001/2022, o qual concede revisão dos vencimentos dos servidores públicos efetivos, ativos e inativos, e comissados e comissionados do Poder Legislativo do município de Alto Paraíso de Goiás e da outras providências.
que após a discussão foi levado à votação por unanimidade. Dando continuidade, passou-se a primeira discussão e votação do projeto Lei Complementar PLC 002/2022, o qual altera a Lei Municipal Complementar número 32/2019 para transformar, excluir e criar cargos comissionados, redistribuindo atribuições e responsabilidade para atender às necessidades pontuais de descentralização, do qual constou a apreciação dos pareceres de duas comissões permanentes da Casa. Primeiro foi lido o parecer da Comissão de Justiça e Redação, que opinou pela aprovação da matéria com emendas após as discussões do parecer da comissão. Foi levado à votação, sendo aprovado por unanimidade. Em seguida, passou-se a leitura do parecer da Comissão de Finanças e Orçamento, que após as discussões foi votado e aprovado por unanimidade. Dando continuidade, passou-se a primeira discussão e votação do projeto de lei complementar PLC 003/2022, o qual altera os anexos da Lei Complementar número 10/2014 para aumentar o quantitativo do cargo de assistente administrativo e criar cargo de motorista, do qual constou a apreciação dos pareceres de duas comissões permanentes da Casa. Primeiro foi lido o parecer da Comissão de Justiça e Redação, que opinou pela aprovação da matéria com emendas. Após as discussões, o parecer da comissão foi levado à votação, sendo aprovado por unanimidade. Em seguida, passou-se a leitura do parecer da Comissão de Finanças e Orçamento, que após as discussões foi votado e aprovado por unanimidade. Dando sequência, passou-se a primeira discussão e votação do projeto de lei ordinária PL 022/2021, o qual declara de utilidade pública a Associação Comunidade Rural Esusa, Acre, do qual constou-se a apreciação do parecer da Comissão de Justiça e Redação, que opinou pela aprovação da matéria sem emendas. Após as discussões, o parecer da comissão foi levado à votação, sendo aprovado por unanimidade, de 5 votos favoráveis ao parecer e 1 contrário, proferido pelo vereador Marconei Corrêa. Não havendo mais nenhum documento escrito na ordem do dia e não havendo mais nenhum assunto a tratar, o presidente dos trabalhos deu por encerrada a sessão, convocando a sessão extraordinária a realizar-se logo após o encerramento desta, tendo como ordem do dia a segunda discussão e votação do PLC 002/2022, PLC 003/2022 e PL 022/2021, para constar se lavrou a presente ata, que é lida e achada conforme vai impressa em 4 folhas com timbre da Câmara, numeradas sequencialmente de 001 até 004 e assinadas e rubricadas por todos os vereadores presentes à reunião. Eu pergunto aos colegas vereadores se existe alguma correção a ser feita na ata, na forma que foi lida. Não havendo nenhuma correção, eu pergunto se todos são favoráveis à aprovação da ata. Está aprovada por unanimidade. Teremos agora a leitura da ata da sessão extraordinária de 22 de fevereiro de 2022. Aos 22 dias do mês de fevereiro do ano de 2022, nas dependências da Câmara Municipal, situada Avenida Ari Ribeiro Valadão Filho, número 306, reuniu-se os vereadores em sessão extraordinária realizada logo após o encerramento da sessão ordinária na mesma data, sob a presidência do vice-presidente da Câmara, vereador João Vitor Soares. Além do presidente dos trabalhos, estiveram presentes à sessão os seguintes vereadores e vereadoras: Agenor Silva Bastos Neto, André Luiz Rodrigues dos Santos, Helena Maria da Conceição Gomes, Marconei Corrêa da Silva, Marlone Dias Bernardes e Vitor Hugo Martins Afro de Torres. Estavam ausentes da sessão, com falta justificada, o vereador Eliomar Bertoldo Siqueira e a vereadora Renata Novaes de Freitas. Verificando-se a existência de quórum para a realização dos trabalhos, o presidente dos trabalhos declarou aberta a sessão e, seguindo a pauta programada, deu início à sessão anunciando a ordem do dia com a terceira e última discussão e votação do projeto de lei complementar PLC 001/2022,
o qual concede revisão dos vencimentos dos servidores públicos efetivos, ativos e inativos e comissionados do Poder Legislativo do município de Alto Paraíso de Goiás e da outras providências, que após as discussões foi votado e aprovado por unanimidade. Em seguida passou-se a segunda discussão e votação das seguintes matérias: Projeto de Lei Complementar PLC 002/2022, o qual altera a Lei Municipal Complementar número 32/2019 para transformar, excluir e criar cargos comissionados, redistribuindo atribuições e responsabilidade para atender às necessidades pontuais de descentralização, que após as discussões foi votado e aprovado por unanimidade. Dando continuidade, passou-se a discussão e votação do Projeto de Lei Complementar PLC 003/2022, o qual altera os anexos da Lei Complementar número 10/2014 para aumentar o quantitativo do cargo de assistente administrativo e criar o cargo de motorista, que após as discussões foi votado e aprovado por unanimidade. Dando sequência, passou-se a discussão e votação do Projeto de Lei Ordinário PL 022/2021, o qual declara de utilidade pública a Associação Comunidade Rural Esusa Acre, que após as discussões foi votado e aprovado por 5 votos a favor e 1 voto contrário proferido pelo vereador Marcorney Correia. Não havendo mais nenhum documento a ser votado, o presidente dos trabalhos deu por encerrada a sessão, convocando a próxima sessão extraordinária para o dia 23 de fevereiro, nas dependências da Câmara e no horário de 19 horas. Para constar, lavrou-se a presente ata que, lida e achada conforme, vai impressa em 2 folhas com o timbre da Câmara, numeradas sequencialmente de 001 até 002 e assinadas e rubricadas por todos os vereadores presentes à sessão. Pergunto aos colegas vereadores e vereadoras se existe alguma alteração, alguma correção a ser feita na ata, na forma em que foi lida. Não havendo nenhuma alteração, pergunto se todos são favoráveis à aprovação da ata. Está aprovada por unanimidade. Temos agora a ata da sessão extraordinária de 23 de fevereiro de 2022. Vamos pedir à vereadora Helena que faça a leitura. Ata da sessão extraordinária de 23 de fevereiro de 2002. Aos 23 dias do mês de fevereiro do ano de 2022, nas dependências da Câmara Municipal, situada na Avenida Ari Ribeiro Valadão Filho, número 306, reuniram-se os vereadores em sessão extraordinária, realizada logo após o encerramento da sessão ordinária da mesma data, sob a presidência do presidente da Câmara, vereador Eliomar Bertoldo de Siqueira. Além do presidente dos trabalhos, estiveram presentes à sessão os seguintes vereadores e vereadoras: Agenor da Silva Bastos Neto, André Luiz Rodrigues dos Santos, Helena Maria da Conceição Gomes, Marconei Corrêa da Silva, Marlone Dias Bernardes, Renata Novaes de Freitas e Vitor Hugo Martins Afros de Torres. Estava ausente da sessão com falta justificada o vereador João Vitor Soares. Verificando-se a existência de quórum para a realização dos trabalhos, o presidente dos trabalhos declarou aberta a sessão, seguindo a pauta programada, deu início à sessão, anunciando a ordem do dia. Com a terceira e última discussão e votação das seguintes matérias: Projeto de Lei Complementar PLC 002/2022, o qual altera a Lei Municipal Complementar no número 32/2019 para transformar, excluir e criar cargos comissionados, redistribuindo atribuições e responsabilidade para atender às necessidades pontuais da descentralização, que após as discussões foi votado e aprovado por unanimidade. Dando continuidade, passou-se a discussão e votação do projeto complementar PLC 003/2022, o qual altera os anexos da Lei Complementar número 10/2014, para aumentar o quantitativo do cargo de assistente administrativo e criar cargo de motorista, que após as discussões foi votado e aprovado por unanimidade. Em seguida,
Passou-se a discussão e votação do projeto de lei ordinária PL 022/2021, o qual declara de utilidade pública a Associação Comunidade Rural Esusa, Acre. Neste momento, foi apresentado um requerimento de iniciativa dos vereadores André Luiz, Helena Gomes e Marlone Bernardes, solicitando o adiamento da terceira discussão e votação do referido projeto por um prazo de 25 dias. Após as discussões, o requerimento de adiamento foi levado à votação, sendo aprovado por uma contagem de 6 votos favoráveis ao adiamento e um voto contrário proferido pelo vereador Vitor Hugo. Não havendo mais nenhum documento para ser votado, o presidente deu por encerrada a sessão, convocando a próxima sessão ordinária para dia 7 de março, nas dependências da Câmara, no horário excepcional de 20 horas, para constar se lavrou a presente ata, que lida achada conforme vai impressa em 2 folhas, com timbre da Câmara, numerada sequencialmente de 001 até 002 e assinadas e rubricadas por todos os vereadores presentes à reunião. Pergunto aos colegas... Terminou, né? Pergunto aos colegas vereadores e vereadoras se existe alguma correção a ser feita na ata como foi lida. Não. Todos são favoráveis à ata. Está aprovada por unanimidade. Passamos agora aos expedientes. Não temos nenhum expediente do Executivo Municipal, então passamos aos expedientes dos senhores vereadores. Inicialmente temos o expediente JV 01/2022, de autoria do vereador João Vitor Soares. Excelentíssimo senhor Eliomar Siqueira, presidente da Câmara. Senhor presidente, o vereador que esse subscreve, em conformidade com o texto regimental vigente e depois de se ouvir o plenário dessa casa, requer que seja solicitado ao excelentíssimo senhor prefeito municipal determinar os escalões competentes de sua administração e informar onde foram aplicados os recursos de emendas parlamentares listados em anexo. Sala de sessões em 7 de março de 2022. Assinado o vereador João Vitor Soares. Aqui em anexo nós temos uma grande relação de emendas com numeração e tudo, que será encaminhado ao prefeito para que faça, então, a explanação conforme a solicitação do vereador. A palavra está em aberto para discussão do requerimento do colega, inicialmente com o autor da matéria. Bom, boa noite, presidente. Boa noite, vereador Helena, vereadora Rênia, os demais vereadores, doutora Sara, que faz presente, seu esposo. Boa noite a todo funcionário da casa, Priscila, e boa noite a todos os ouvintes da Paraíso FM. Bom, presidente, eu estou fazendo esse requerimento, pedindo informação ao prefeito no que foi gasto, né? Eu acho que aí deve chegar a quase 1 milhão de emendas já destinada a Alto Paraíso aí pelo deputado federal professor Alcide, e saber se foi gasto alguma coisa, em que foi gasto, para ter uma informação melhor, né? Que eu acho que aí só falta 190 mil que ainda não foi pago, né? Mas aí só pedindo esclarecimento ao prefeito, em que pé que está cada uma dessas emendas aí. E quero pedir aos colegas aí que ajudam na aprovação dessa matéria. Só isso. Obrigado, pessoal. Está aberto para o comentário e posteriormente votação o requerimento do colega João Vitor. Se algum vereador quiser fazer uso da palavra, está em aberto. Vamos para a votação da mesma. Como vota o vereador Gugu? A favor, presidente. Vereador Marconei? A favor. Vereador Genô? A favor. Vereador Pastor Marlone? A favor, senhor presidente. Vereador Andrezinho? A favor. Vereadora Rênia? A favor. Vereadora Helena? A favor. O requerimento do vereador João Vitor foi aprovado por unanimidade. João Vitor não votou, né? Desculpa, João. Vereador João Vitor? A favor, presidente. Foi aprovado por unanimidade o requerimento 01/2022 do vereador João Vitor. Temos também a indicação JV 02/2022 ao excelentíssimo senhor Eliomar Siqueira, presidente da Câmara. Senhor presidente, o vereador que subscreve em conformidade com o texto regimental vigente
e depois de se ouvir o plenário dessa casa, requer que seja solicitado ao excelentíssimo senhor prefeito municipal determinar os escalões competentes de sua administração e informar onde foram aplicados. Não, isso é o mesmo texto, né? Então isso aqui é uma cópia que está junto aqui. Viu? Isso. Nós temos a indicação JV 02-2022, vamos começar a leitura da mesma. Excelentíssimo senhor Eliomar Bertoldo Siqueira, presidente da Câmara Municipal. Senhor presidente, considerando que o trecho da GO 118 que corta o município é diariamente atravessado por munícipes, trabalhadores e escolares, que acaba gerando riscos devido ao tráfego intenso de veículos, indicamos na forma regimental vigente, depois de se ouvir o plenário desta casa, que seja solicitado ao mesmo senhor prefeito municipal fazer as gestões necessárias junto aos escalões competentes, no sentido de criar 2 faixas de pedestres, uma na altura do posto Vale da Lua e outra em frente ao Hotel Europa. Sala de sessões em 7 de março de 2022, assinado o vereador João Vitor Soares. A palavra está em aberta para a discussão da indicação do colega João Vitor. Inicialmente a palavra com o autor da matéria. Bom, presidente, várias pessoas têm me procurado, né, e fazendo essa reclamação, e a gente sabe que tem muitas pessoas que moram ali no setor Planalto, na Cidade Alta, e que precisa, né, de ter uma faixa ali que eu acho que vai facilitar bastante. Eu sei que colocou ali no trevo ali, né, que é a lombada, né, eletrônica ali, que vai diminuir bastante, mas eu acho que uma faixa vai ajudar muito mais ainda. Então é pedir os colegas que ajudem na aprovação dessa indicação. Está em aberto para comentários a indicação do colega João Vitor. Se algum vereador quiser fazer uso da palavra. Colega João Vitor, é claro que o prefeito pode ter esse acesso de uma forma mais direta, mas essa indicação tem que chegar até o presidente da Goinfra, né, até a Goinfra, porque é a Goinfra que é responsável por essa rodovia, que é uma rodovia que ninguém sabe se é uma BR ou uma GO, mas que é administrada pelo Estado, né? Então o município não tem poderes para fazer essa faixa, não tem autorização para isso, então tem que ser feita via Goinfra. Então vamos pedir ao prefeito Marcos que encaminhe esse requerimento, né, caso seja aprovado, ao presidente, essa indicação ao presidente da Goinfra, ok? Vamos para a votação da mesma. Como vota a vereadora Helena? A favor. Vereadora Rene? A favor. Vereador Andrezinho? A favor. Vereador Pastor Marlone? A favor, senhor presidente. Vereador Agenor? A favor. Vereador Marconei? A favor. Vereador Gugu? A favor, presidente. Vereador João Vitor? A favor. Está aprovado por unanimidade a indicação do vereador João Vitor. Temos ainda uma indicação também do vereador João Vitor, a 03/2022, excelentíssimo senhor Eliomar Bertoldo Siqueira, digníssimo presidente da Câmara Municipal. Senhor presidente, buscando oferecer sugestões que revertam em benefício da segurança daqueles que trafegam no local denominado Campo do Meio, mas especificamente logo após a propriedade do senhor Nozinho, indicamos na forma regimental vigente, depois de se ouvir o plenário desta casa, que seja solicitado ao mesmo senhor prefeito municipal determinar os escalões competentes da sua administração que façam os estudos necessários com vista à instalação de um bueiro no local que durante as chuvas fica alagado, dificultando o tráfego de veículos. Sala de sessões em 7 de março de 2022, assinado o vereador João Vitor. Está em discussão a indicação do vereador João Vitor, a palavra inicialmente com o autor da matéria. Bom, senhor presidente, eu acho que deve ter uns 20 dias que eu passei, né, nessa estrada lá indo para o Moinho, e eu percebi que ali o meu carro baixo, né, pequeno, mas deu trabalho para passar muita água ali. Eu vi que não é só um poço de água, então a água corre ali, fica depois da ponte ali de Seu Nozinho, então já fica no Campo do Meio. Então eu acho que não é só colocar um aterro, né, aterrar, eu acho que ali é uma travessia de água mesmo, porque tem que ser feito, eu acho que é um bueiro. Então, que o prefeito olhe se é um bueiro mesmo que seja viável para resolver a situação, e quero pedir os colegas que me ajudem na aprovação dessa indicação. Está em aberta a palavra se mais algum colega quiser comentar sobre a indicação do vereador. Vamos para a votação da mesma. Como vota a vereadora Helena? A favor. Vereador Gugu?
A favor, presidente. Vereadora Rene. A favor. Vereador Marconei. A favor. Vereador Andrezinho. A favor. Vereador Genô. A favor. Vereador Pastor Marlone. A favor, senhor presidente. Vereador João Vitor. A favor, presidente. Aprovada por unanimidade a indicação JV 03/2022. Como última matéria de vereadores, não, ainda temos duas ainda. Nós temos a indicação MC 04/2022. Excelentíssimo senhor Elmar Siqueira, presidente da Câmara. Senhor presidente, considerando que o acesso ao CAT, Centro de Atendimento ao Turista de Alto Paraíso de Goiás, encontra-se com o piso cerâmico comprometido, causando risco de acidentes aos usuários que se utilizam daquele espaço, e considerando também a necessidade de instalação de pias e a reativação dos banheiros do prédio, indicamos na forma regimental vigente, depois de se ouvir o plenário desta Casa, que seja solicitado ao mesmo senhor prefeito municipal determinar os escalões competentes da sua administração a elaboração dos competentes estudos orçamentários para tais melhorias. Nunca demais lembrar que, além do CAT, o local também abriga importantes segmentos tais como a Rádio Comunitária Paraíso FM e a Secretaria Municipal de Turismo, sendo que essa última encontra-se em estado precário e sem condições de uso. Sala de Sessões, 7 de março de 2022, assinado o vereador Marconei Correia da Silva. A palavra está em aberta para a discussão da indicação do colega. Inicialmente, a palavra está com o autor da matéria. Bom, presidente, essa indicação aí foi em virtude de algumas solicitações, né, de munícipes que estiveram no CAT. Aí eu estive fazendo uma visita lá também, né, e realmente a situação lá está bem complicada. É um local onde todo turista que vem, né, vai primeiro no CAT para pedir informação, não tem um banheiro, né, e tem cerâmica solta bem na entrada. Então, pessoas de idade ou criança têm risco de cair lá assim que chegar no CAT. Além de ter o CAT, também tem as outras áreas que também trabalham lá, né, o pessoal da rádio, da Secretaria de Turismo. Então, é um espaço público que está com os banheiros lá totalmente fora de utilização, né? E local onde é necessário a realização dessa melhoria lá para funcionamento dos banheiros. Bom, a indicação do colega Marconei continua em aberto. Se algum vereador quiser comentar, esse é o momento. Vereadora Rene, com a palavra. Boa noite a todos e a todas, ouvintes da Rádio Paraíso FM e aqui colegas presentes. Gostaria de parabenizar a indicação do vereador Marconei, dizer que hoje tive uma reunião com o superintendente de cultura, o Guilherme, e ele falou que inclusive já tinha feito essa solicitação à prefeitura e frisando também a parte da iluminação, porque parece que tem uma parte que não tem iluminação lá e também se faz necessário, então acho que a indicação é muito pertinente e incluiria também essa parte da iluminação para que a prefeitura consiga o mais rápido possível solucionar este problema. Mais algum vereador? Vamos então para a votação da matéria. Vereador Pastor Marlone, como vota? A favor, senhor presidente. Vereador Andrezinho? A favor. Vereador Marconei? A favor. Vereador Genô? A favor. Vereador Gugu? A favor, presidente. Vereador João Vitor? A favor. Vereadora Helena? A favor. Vereadora Rene? A favor. Quase esqueci a senhora de novo, vereadora. Então está aprovado por unanimidade a indicação do vereador Marconei. Isso. Temos por último também mais uma indicação do colega Marconei. Vou pedir à nossa primeira secretária que faça a leitura. Indicação MC 05/2022. Excelentíssimo senhor Elmar Bertoldi Siqueira. Senhor presidente, buscando oferecer sugestões que tragam maior segurança aos que acessam a comunidade do Borrão através da ponte que há na localidade. Indicamos na forma regimental vigente, depois de se ouvir o plenário desta Casa, e seja solicitado ao excelentíssimo senhor prefeito municipal determinar aos escalões competentes de sua administração no sentido de tomarem as providências cabíveis com vista à manutenção da ponte, uma vez que a mesma propicia riscos e dificuldade de acesso, principalmente nos períodos de chuva. Sala das Sessões, 7 de março de 2022.
Vereador Marconei Corrêa da Silva. Está aberto para a discussão a indicação do colega Marconei e a palavra está inicialmente com o autor da matéria. Bom, essa indicação também é para chamar atenção para esse problema também, né? Que ali, sentido das Loquinhas, entrando à esquerda, tem uma ponte lá que dá acesso a uma comunidade chamada de Morrão, que atualmente, se chover, o pessoal de lá não tem como nem sair nem entrar. Então, é um problema que a prefeitura, a equipe de obras da prefeitura poderia fazer uma intervenção lá e melhorar a qualidade de vida desse pessoal. Peço que todos votem a favor da indicação. Obrigado. Mais algum colega gostaria de comentar sobre a matéria? Então vamos para a votação da mesma. Vereador Andrezinho, como vota? A favor. Vereadora Henning. A favor. Vereador Pastor Marlone. A favor, senhor presidente. Vereadora Helena. Favor. Vereador João Vitor. A favor. Vereador Gugu. A favor, presidente. Vereador Genô. Vereador Marconei. A favor. Está aprovado por unanimidade a indicação 05/2022. Não temos nenhum expediente de terceiros. Informe da presidência eu vou deixar para usar no período, na hora da tribuna livre. Então vamos dar início à tribuna dos vereadores. Aquele que quiser fazer uso, por favor, se inscreva. A primeira inscrição é da vereadora Helena. A palavra está à sua disposição, vereadora. Senhor presidente, senhores vereadores, vereadora, ao servidor dessa casa, a nossa assessora de comunicação, Priscila, a nossa assessoria jurídica aqui, doutora Sara, doutor Leonardo, aos nossos ouvintes, boa noite a todos. Senhor presidente, eu gostaria de me pronunciar a respeito de um tema que tem sido comentado na cidade como um todo e também nas redes sociais, que é a respeito da COSIP. Contribuição para ser aplicada em melhoramentos da iluminação pública. Um requerimento de minha autoria solicitou ao prefeito que informasse a destinação da arrecadação dessa contribuição, o qual foi respondido afirmando que existe uso de parte dessa taxa para pagamento de despesa de gasto de energia pública dos prédios públicos, que é proibido por lei. Assunto de muita repercussão no município e sobre a qual quero trazer aqui algumas palavras adicionais, porque, como vereadora, tenho o papel de não só apontar as falhas, as deficiências do serviço público, mas também apontar providências para evitar as irregularidades que perpetuam. A responsabilidade de agente político no exercício do mandato eletivo dá ao vereador o dever de fiscalizar de cima as irregularidades que venha a perceber. Mas apenas apontar o dedo, acusar, é muito simples, né, para qualquer pessoa, qualquer vereador, pois cabe também ao agente fiscalizador a obrigação de apontar as reparações necessárias. Precisamos entender um desejo de punir simplesmente não é que vai levar o município ao equilíbrio administrativo de alguma ação desafortunada que tenha praticado. Nesse sentido, encaminhei ao prefeito no dia 10 de fevereiro. Dia 10 de fevereiro, eu encaminhei um documento para ele. Um documento oficial advertindo do grave equívoco cometido na aplicação dos recursos provindos da COSIP, alertando para as futuras consequências que virão no sentido da busca da reparação do dano e recomendando que ele, como gestor municipal que tomasse as medidas administrativas de imediata para que essa situação seja sanada.
Recebi informações trazidas por muitos munícipes, informando sobre embasamentos legais e jurídicos condenatórios à aplicação da COSIP, conforme ocorrida. Como nem todas as informações trazidas por esses setores da população se revelaram efetivas, solicitei, então, a nossa assessoria jurídica, que está aqui presente hoje, né, sejam bem-vindos, a nossa assessoria da casa, que fornecesse um parecer jurídico sobre o tema, né, o qual já tem em minhas mãos, esse parecer. Dele constando as devidas análises legais. Finalizando, entendo que cabe também ao vereador se posicionar de forma intransigente quanto à forte fiscalização de qualquer que seja a irregularidade descoberta. Mas dedo acusador por si só não é suficiente se não fizer acompanhar os estudos que tragam uma sugestão reparadora. Então, o dever do vereador é fiscalizar, sim. E se tem como a gente mostrar, né, onde está o erro para que seja consertada, esse é o nosso papel. É o papel da Câmara, o papel dos vereadores. Né? E eu quero passar aqui também o ofício que eu fiz, a recomendação, para o prefeito no dia 10 de fevereiro. Excelentíssimo senhor Marcos Adilson Rinco. Senhor prefeito, sirvo-me do presente para referir-me ao ofício número 371/2021, no qual Vossa Excelência faz menção do uso da arrecadação obtida através da COSIP. Após estudos, fiquei um tanto preocupada ao constatar que a COSIP não pode ser empregada para custear iluminação de prédios públicos. Salvo melhor juízo, e respeitando as opiniões divergentes, minhas pesquisas sobre o assunto indicam que tal destinação pode ser interpretada como desrespeitos aos limites constitucionais, ou como violação tributária, uma vez que a emenda constitucional número 39/2022 designa a COSIP para custear a iluminação pública e não o consumo de energia pública dos prédios públicos, devendo este último ser pago com recursos não vinculado ao orçamento municipal. Considerando que é papel importante do exercício da vereança colaborar com a administração municipal, trazendo sugestões construtivas e apontando cautelas a considerar. Recomendo a Vossa Excelência que esclareça aos escalões competentes do Executivo quanto à correta aplicação dos recursos provenientes da COSIP, evitando o surgimento de problemas legais ou de constatações dos órgãos do controle externo. Sei que o assunto é vasto, complexo, requer estudo aprofundado, extrapolando o escopo de resumida análise da presente recomendação, porém sem prejuízo de análises complementares futuras, desde já me coloco à inteira disposição, à vossa disposição para colaborar naquilo que for considerado oportuno. Então, o trabalho do vereador, né, porque às vezes, quando a gente manda algum requerimento, às vezes somos olhados de forma talvez esquivada. Às vezes as pessoas têm dificuldade de responder. Hoje, por exemplo, se a gente recebe uma denúncia, se eu recebo uma denúncia, eu vou até aquele local para saber se é verídico ou não. Se eu recebo uma denúncia do hospital, eu vou lá saber se não é verdade. Agora, tem pessoas que já olham para a gente, porque você é um vereador, eles já olham para você de forma atravessada, porque acham que você não tem que estar ali. Temos que estar ali, sim. Nós somos fiscais do povo, nós estamos aqui para fiscalizar. Então, senhores vereadores, é só para conhecimento, que eu acho que vocês lembram desse requerimento, né? E, diferente de muitos, eu não vou para redes sociais, né, falar de um assunto. Primeiro, eu vi muitos comentários sobre isso nas redes sociais, mas eu fui me aprofundar sobre o assunto, né, através de nossas assessorias aqui da casa, para ter aqui uma fala sobre esse assunto com esta casa. Senhor presidente, eram essas minhas palavras. Mais algum vereador gostaria de fazer uso da palavra nesse momento da tribuna? Vereador Marconei, com a palavra.
Bom, boa noite a todos os nobres colegas, vereadores, aos funcionários da casa e aos nossos visitantes de hoje. Bem-vindos e estamos sempre à disposição. Vereadora, quero dizer que eu gostaria também de ter acesso a esse parecer jurídico, né, sobre essa questão, porque eu também fui procurado sobre isso, né? Também não me manifestei nas redes sociais, mas claramente é uma falha grave, né? Tanto que está dentro da gama de crimes de responsabilidade fiscal, né? Essa questão de utilizar o recurso de uma taxa que é específica, o próprio nome já diz, né? Taxa de iluminação pública, utilizar em outra área. Então, provavelmente esse assunto ainda vai render muitas discussões aqui na casa. Então, é interessante divulgar até para os demais vereadores também, que a gente precisa ter uma posição da Câmara sobre isso, né, e tentar resolver da melhor forma possível, porque se a cidade estivesse com a iluminação pública perfeita, né, tivesse um dinheiro lá sobrando, mesmo assim não poderia, mas teria uma justificativa. Mas do jeito que a cidade está, com várias ruas escuras, né, e um projeto de iluminação lá da pista de Cooper prontinho para ser executado, né, e ter esse desvio de função do recurso, eu acho que não tem como a gente passar pano para isso, né? Tem que ter uma averiguação da situação e ver o que é possível fazer. Se possível, até fazer a devolução do recurso para a taxa, né? Devolver o recurso que foi gasto e utilizar o recurso da forma que deve ser gasto, né? Bom, também gostaria aqui de falar um pouco sobre a questão do piso salarial, né, dos professores. O piso salarial atual dos professores é de R$ 3.845. E hoje a gente tem aqui professor ganhando R$ 1.600 bruto, né? Então, eu acredito que é uma desvalorização, né? A gente tem professores que estão acima do piso, mas o piso significa que é o mínimo possível para se pagar ao profissional da educação, né? Então, hoje a gente tem aqui no município professores ganhando R$ 1.600, R$ 2.000, o que não condiz muito com a lei, né? Então, isso também precisa ser corrigido. Fui procurado por alguns professores que estão abaixo do piso, né, para tentar corrigir essa situação. E vou até pedir um parecer jurídico também, aproveitando já a presença da Procuradoria, sobre essa questão. Se é legal, né, se o município pode fazer um pagamento para servidor abaixo do piso salarial. Falando um pouco também, né, não são só críticas, né, gostaria de parabenizar a equipe que está trabalhando aí no Tapa Buracos, que eu passei por várias ruas que já estão com o trabalho sendo concluído, né, outras iniciando. Então, embora tenha tido poucos dias de sol, a empresa começou a trabalhar. Tem um prazo curto ainda, mas provavelmente vai ser ainda acrescido mais o contrato, né? Porque o valor foi investido, né? E precisa ser feito o trabalho completo. Então, é isso. Obrigado. Mais algum vereador gostaria de fazer uso da palavra? Vereador João Vitor com a palavra. Bom, senhor presidente, eu recebi essa planilha aqui de um assessor do deputado, né, federal, professor Alcide, e gostaria de estar falando a respeito das emendas, porque está tudo aqui bem explicado. Ó. Uma patrulha mecanizada no valor de 190 mil, isso é o que falta pagar, então não foi passado ainda para o município. Aqui embaixo um caminhão basculante no valor de 200 mil, um ônibus escolar no valor de 200 mil, uma outra emenda para pavimentação no valor de 250 mil, iluminação do portal da entrada de 100 mil e mais 100 mil para custeio da saúde. Então é muito dinheiro que já destinou ao município. É um deputado bom que ajuda bastante o município. Bom, senhor presidente, e não podia deixar de falar porque
nesse sábado, a gente fizemos uma visita ao sertão e fazendo um trabalho social. Eu tenho que dar os parabéns ao prefeito e toda a equipe que estava junto, que foi o prefeito, o Adão, que é secretário de Finanças, o Ronaldo, né, o vereador Gugu, e fizemos um trabalho o dia todo ali no sertão e foi um trabalho muito bom. Então, tenho que dar os parabéns ao prefeito porque ele estava junto e um trabalho que ninguém nunca fez no município, igual foi feito no sábado. Só isso. Obrigado, presidente. Mais algum vereador gostaria de fazer uso da palavra? Vereador Andrezinho com a palavra. Senhor presidente, boa noite. Boa noite também, vereadores, vereadoras aqui presentes, aos nossos ouvintes da Rádio Paraíso FM. Boa noite especial à nossa assessoria jurídica, doutora Sara, doutor Leonardo, a nossa assessora de comunicação, Priscila. Senhor presidente, eu quero usar o meu tempo da tribuna para falar sobre alguns assuntos. Primeiro é sobre uma resposta do meu requerimento que eu encaminhei à Prefeitura, cobrando providência quanto à atualização de dados no portal do cidadão. Eu recebi uma resposta da Prefeitura falando que as providências já estão sendo tomadas e o quanto antes eles vão regularizar a situação. Aí me gerou uma curiosidade de entrar novamente no portal do cidadão para verificar como que está a situação do município. E, por incrível que pareça, ainda tem dados acumulados desde setembro do ano passado. Eu quero aproveitar a oportunidade de salientar mais uma vez a gravidade dessa situação. Na época, quando eu tive essa informação, eu entrei em contato no TCM e conversei com alguns conselheiros, principalmente dessa área de governo. E eles alertaram quanto ao risco de ter esses dados acumulados. Tanto que pode até gerar tomada de conta especial e multa ao gestor. Então, eu acho importante a prefeitura dê celeridade quanto à regularização dessa situação, desses dados, junto ao portal do cidadão, porque é importante até mesmo para que todos os cidadãos tenham conhecimento da evolução das receitas e despesas do nosso município. Então, esse portal é um site muito interessante, onde todos têm acesso a esse andamento. Outro assunto que eu quero falar aqui também, senhor presidente, é um assunto que foi bastante comentado aí nas redes sociais nos últimos dias, que é com relação ao tapa-buraco. Eu vi algumas postagens de algumas pessoas, não é nem jogando a população contra a prefeitura, mas eu acho que falta esclarecimento, até acredito que tenha, mas eu acho que às vezes as pessoas preferem criticar. Essa empresa que está fazendo o trabalho de tapa-buraco aqui na cidade, eles estão vigentes através de um termo aditivo, que inicialmente foi feito por 60 dias, que o vencimento dele é no dia 8/3, ou seja, amanhã. Hoje eu fiz uma visita ao departamento de licitação lá da prefeitura para verificar quais seriam as providências a serem tomadas diante dessa situação, desse vencimento do termo aditivo. E eu fui informado, até para que todos os senhores e as senhoras também tenham conhecimento, que esse termo aditivo será aditivado por um prazo de 60 dias. Ou seja, a empresa terá mais 60 dias para poder estar executando esse serviço de tapa-buraco aqui na cidade, que hoje é um dos grandes problemas que a gente enfrenta aqui com relação à pavimentação. Realmente todas as ruas em situação precária. Então a empresa tem mais 60 dias aí, eu acredito com uma folga a mais, né? Mas eu acredito que já tem que voltar ao serviço quando o sol firmar, para dar continuidade e até mesmo para não perder o prazo do contrato. Obrigado, senhor presidente. Boa noite. Mais algum vereador quer fazer uso da palavra? Vereadora Rene com a palavra. Boa noite mais uma vez a todos e a todas. Eu gostaria de começar meu comentário hoje na tribuna fazendo um agradecimento e tive a oportunidade de visitar algumas comunidades para o lado do Pé de Serra e fiquei bem surpresa com a qualidade das estradas, né? Fazia muito tempo que a população vinha reclamando com relação às estradas e pude notar a presença, né, dos tratores, da equipe toda de obras lá e gostaria de parabenizar a Prefeitura nessa questão. Mas amanhã também vou entrar como indicação porque algumas famílias, algumas comunidades do Pé de Serra estão com acesso bem precário nessa estrada vicinal especificamente. Até tive uma conversa hoje com os vereadores para entender até onde podia entrar, né, a prefeitura com os tratores e tal, e são várias famílias que vieram falar comigo e pedir, então, que fosse dada uma atenção especial àquela área, porque está bem difícil de transitar.
E o assunto que eu trago hoje nessa tribuna é a questão da água, né? Tive acesso a um mapeamento do Repórter Brasil, que estava questionando o que sai da torneira das casas das pessoas, né? E a água tratada, ela pode, inclusive, carregar alguns agrotóxicos e outras substâncias químicas e radioativas que são perigosas para a saúde quando elas estão acima dos limites fixados pelo Ministério da Saúde. E esse mapa, ele revelou que Alto Paraíso está acima do limite de segurança em 2 substâncias específicas. Uma delas é o agrotóxico chamado Endrim, que foram feitos estudos com animais e demonstraram que o Endrim ele pode afetar o sistema nervoso, causando inclusive tremores e convulsões, e faz parte da lista de poluentes orgânicos persistentes que não se degradam facilmente e que se acumulam nos tecidos dos organismos vivos. E, além disso, se movimentam por longas distâncias e com facilidade pelo ar, pela água e pelo solo, colocando em risco a saúde humana e do meio ambiente. E o Brasil, inclusive, é um signatário da Convenção de Estocolmo, que tem como compromisso eliminar todos os estoques e resíduos desses poluentes. E o uso deste agrotóxico, inclusive, é proibido no Brasil e na União Europeia. E, assim mesmo, ele foi encontrado nas águas de Alto Paraíso. Uma outra substância que foi encontrada também é trihalometanos total, que é bem parecida com essa outra substância que também causa, de uma maneira prolongada, pode produzir efeito nos rins, no fígado, inclusive no sangue. Aí queria perguntar para o vereador Agenor, que no começo, acho que desse ano, né, vereador, ou foi no final do ano passado, que o senhor solicitou, inclusive, mais estudos sobre a água, e esses estudos eles foram feitos entre 2018 e 2020. Então, isso foi detectado e a gente não tem o conhecimento de como que estão as águas, quais foram os resultados de 2021. Então, queria que o senhor lembrasse a gente como que está o seu pedido, se foi atendido, porque senão eu vou entrar novamente com esse pedido de identificação das substâncias cancerígenas e perigosas que estão nas águas de Alto Paraíso de Goiás. Mais algum vereador quer fazer uso da palavra? Não? Bom, eu tenho alguns pontos que eu gostaria de tocar com os senhores. Um deles é um convite para amanhã, às 9 horas da manhã, vai estar pousando aqui no nosso aeroporto o Dr. Paulo Lemes, que é o gerente da área de aeroportos da Goinfra, né, do Estado, juntamente com uma equipe de sócio da Escola de Paraquedismo de Anápolis, que é uma das maiores do país. E eles virão ao Alto Paraíso, que eles estão fazendo uma parceria com o Fábio, que é o rapaz que tem um hangar aqui no nosso aeroporto. E a ideia é, inicialmente, fazer um evento grande de paraquedismo em Alto Paraíso. E, talvez, posteriormente, fazer daqui um polo de paraquedismo. E aí eles virão amanhã para fazer o reconhecimento da área, da pista, conhecer o local, conversar com o povo do lugar, né, com as autoridades, com os representantes. E eu gostaria de contar com a presença dos senhores vereadores, aquele que estiver tempo disponível para irem, doutora Sara, doutor Leonardo, se puderem estar lá também. Quem puder ir, seria muito bom contar com a presença de todos lá com a gente, tá bom? Então faço 9 horas da manhã. Tá? 9 horas vão estar pousando em Alto Paraíso. Então, se vocês puderem até atrasar um pouquinho a reunião aqui, acho que a presença lá seria importante, né, para a gente ouvir o que eles têm a dizer. Inclusive, o Dr. Paulo me falou hoje por telefone que um dos temas que ele vai falar com a gente é sobre as concessionárias que querem fazer voos para Alto Paraíso, voos de carreira, ou seja, voos regulares, né? Então já tem algumas empresas interessadas e ele quer comentar sobre isso com a gente também. Então, por isso, seria importante a presença dos vereadores lá, tá certo? Então, está aí estendido o convite. Outro assunto que eu gostaria de deixar com os senhores, não precisam me responderem hoje, mas amanhã, ou no máximo até quarta-feira, a gente vai colocar isso em votação no plenário novamente, é com relação a abrir a sessão ao público. Eu gostaria de ouvir novamente, porque nós mantivemos a nossa Câmara fechada devido ao aumento da Covid, né, principalmente desse
dessa Omicron, acho que é Omicron mesmo o nome, né? Que é essa nova cepa, mas me parece que já está bem mais controlado com relação ao número de casos, e se for a vontade da maioria dos senhores, a partir do início do próximo mês, ou das próximas sessões, né, a gente já pode abrir a Câmara para uma quantidade limitada de pessoas e também começar a abrir a tribuna para os munícipes. Então, eu gostaria que os senhores vereadores avaliassem com calma, não precisam dar resposta hoje, eu não vou colocar em votação isso hoje ainda, mas amanhã, se os senhores acharem por bem, ou depois de amanhã, a gente tomar essa decisão se nós iremos abrir ou não as nossas sessões ao público, ok? Então fica aí só para já começar a avaliar enquanto a isso. Outro tema, hoje eu fui convidado para uma reunião com a professora Nislene. Ela é representante de uma ala dos professores, inclusive tem uma procuração para representar uma parte dos professores. Me parece, segundo ela me falou, que a gente tem 20 assinaturas, ou 20 algumas assinaturas, não sei exatamente quantas. Preocupada com relação a essa questão do piso salarial e desse reajuste de 33,24% que foi concedido pelo presidente da República. E então, dentro das coisas que conversamos na reunião, foi bastante... ela está muito preocupada, e eu fui bem honesto em dizer para ela que hoje, se o município não tiver uma ajuda federal, nenhum município pequeno consegue pagar essa folha com um reajuste de 33%. É impossível, inviável e quebra qualquer município. Se não tiver uma ajuda federal, isso é top. O doutor Leonardo trabalhou dentro da área de administração e finanças, né, doutor? E sabe que eu estou falando aqui é uma realidade. Não tem como o município arcar com um aumento tão significativo quanto esse. O aumento que foi colocado dentro do piso nacional em final de dezembro foi 10,16, que já é um valor aceitável, né? Mas os 33 é outra situação. Moral da história. Tem alguns pontos que já tem algumas semanas que eu venho tentando me informar e tentando trabalhar quanto a isso, porque eu sempre trabalhei muito junto aos professores. A minha esposa hoje é aposentada como professora, né? Então é uma classe pela qual eu tenho um carinho muito grande, sabe? E quais são hoje as perspectivas que tem? Existem 2 pontos que estão sendo discutidos. Primeiro, existe uma discussão a nível federal, que é a União deixar de repassar os 70%, que é para repasse específico de pagamento de professores, né, e assumir o pagamento da folha como um todo. Então, seguraria os 70%, mas em contrapartida pagaria os salários dos professores na sua totalidade, com esse acréscimo de 33,24%. Essa é uma possibilidade que está sendo discutida em Brasília, que ainda não chegaram a uma conclusão. Existe também um projeto de um deputado, que me foge o nome agora, que pede um reajuste no valor que é repassado do Fundeb. Também esse projeto, eu já tive informação por um senador conhecido, que o próprio presidente é favorável a esse reajuste, porque ele sabe que não tem condições os municípios pequenos arcarem com essas despesas. Então, essas informações eu repassei para a Nislene hoje. Tá? Além disso, eu tenho conversado com o prefeito, conversei algumas vezes sobre esse tema, e ficou definido que na próxima semana será feita uma reunião entre todos os professores do perímetro urbano e rural do nosso município. Todos serão convidados para a reunião, talvez ali no Polo, e a assessoria jurídica, juntamente com a Secretaria de Educação e os vereadores, que serão convidados para estarem presentes também, para discutir esse tema, onde será colocado em pauta, com slides, com tudo o que for necessário, qual é a nossa real situação financeira, até que ponto o município pode avançar com isso ou não. Então essa reunião vai ser feita agora na próxima semana, e o intuito é sanar todas as dúvidas, né, para que então seja elaborado um projeto, talvez a semana que vem ainda, e venha para essa casa com um reajuste dentro das condições que o município tem de pagar, né, e isso de comum acordo com os professores. Então eu não sei se talvez o Agenor tenha alguma informação quanto a isso, eu não sei ainda, Agenor, mas o que chegou, as informações que eu consegui
alcançar com relação a esse tema foram estas. Então eu tive essa conversa com a Nislene. Existem algumas questões que a gente tenta driblar, porque a gente vê que são questões mais políticas, e eu acho que a situação não é colocar a situação, oposição, ou colocar esse confronto em pauta. Eu acho que o importante é que a gente consiga equacionar toda essa situação de forma que o professor tenha os seus ganhos garantidos, né, dentro das possibilidades que o município possa pagar. Segundo a informação que me foi repassada, em São João da Aliança foi feito um projeto com os 10,16%. Antes da votação desse projeto, resolveram discutir um aumento maior e ainda estão em discussão para chegarem talvez a um patamar de 18%. Isso lá em São João da Aliança. Aqui em Alto Paraíso a gente não sabe ainda qual vai ser, de acordo com o que tiver em caixa e com os repasses que estiverem sendo passados para Alto Paraíso, certo? Então, mais é só a título de informação que quando a professora Nislene chegou para a reunião comigo, até convidei, estava o André e o Marconei, né, mas eles estavam ocupados, fechando os pareceres deles, não puderam participar da reunião, mas foi mais ou menos isso que a gente conversou na reunião de hoje, certo? Qual outro tema que eu gostaria de falar com os senhores, que é importante? Tá, com relação às estradas vicinais, eu recebi um áudio de um motorista que fez apenas uma viagem lá na Esusa e quebrou barra de direção, quebrou tudo que tinha direito no carro e falou, não entro com o meu carro nessa estrada mais. Então os alunos vão ficar sem serem recolhidos para as aulas. Imediatamente passei esse áudio ao prefeito, passei o vídeo da situação que se encontra as estradas e uma hora depois o menino que é responsável, não de mim, mas o outro, Divino, já entrou em contato com o rapaz e disse que amanhã a Patrol vai estar chegando lá para resolver esse problema aqui na região da Esusa, viu, Marconei? Me foi repassado agora à tarde que o Miguel, com mais uma parte da equipe, já vai estar seguindo para lá amanhã cedo para resolver essa situação. Então é uma preocupação que a gente tem a questão das estradas vicinais, principalmente estradas vicinais que circulam veículos para colher alunos, né, para pegar alunos, e realmente a situação está muito crítica em todo o município. Todo o município. Eu tive no Sertão esse sábado, a GO 118, a GO 239, que é essa que desce para o Sertão, tem alguns lugares, alguns cortes que na época de chuva é natural, é normal, mas no geral a história está muito boa, não tá, Gugu? Quem teve lá, João Vitor, estiveram lá também, você teve também, Helena? Então a estrada está muito boa. Então, o que está faltando mesmo são as vicinais. As vicinais é que realmente estão bem complicadas. Outro tema muito polêmico e que às vezes me entristece é que eu vejo que muitas pessoas usam as redes sociais com o intuito de fazer briga política e esquecem que o que se posta na rede social é visto no mundo inteiro. E com isso está atrapalhando o turismo de Alto Paraíso. E tem atrapalhado, viu, André? Tem atrapalhado porque você vê muitas pessoas colocando em rede social, por exemplo, que fica muito mais barato ir para Bonito, que fica muito mais em conta, que não sei o que, do que vir para Alto Paraíso e ir na Santa Bárbara. Isso incentiva o quê? As pessoas que estão querendo vir para Alto Paraíso cancelarem suas viagens e ir para Bonito. Entendeu? Outras pessoas falam, Alto Paraíso é uma piscina de buraco para todo lado, não sei o que, não sei o que. Tá, tem buracos, tem, vamos tentar correr atrás. São pessoas que às vezes não levantam uma agulha para tentar ajudar a solucionar o problema, mas colocam um monte de críticas e xingamentos em Facebook, Instagram e, enfim, nas redes sociais, que são vistos pelas pessoas em Brasília, em Goiânia, e isso tem afugentado o turista de Alto Paraíso. É uma grande realidade, porque eu já conversei com pessoas que falaram para mim na minha cara, diante do que eu tenho visto nas redes sociais, eu não vou mais para Alto Paraíso. Eu prefiro ir para outro lugar que eu tenha mais segurança, que é o mais bonito, que tem um acesso melhor. Então, às vezes as pessoas nem estão se atendo a esse fato, sabe, pastor Marlone? Que com o que eles estão fazendo em redes sociais, às vezes por uma questão política, por uma questão que eu não sei exatamente, estão arrebentando com o turismo de Alto Paraíso. E é uma coisa que nós temos que trabalhar, que você sabe disso, Agenor, você trabalha com turismo, por mais que a sua pousada é muito conceituada e sempre tem bastante hóspedes, o movimento nos últimos meses, e não é por causa de Omicron ou por causa de A, B ou C, não. Tudo é
uma conexão de situações, né, um ajuntado de situações que fazem com que o turista prefira outros lugares e não Alto Paraíso. Então a gente poderia, não sei, estudar uma metodologia de campanha para mais amor em Alto Paraíso, mais coisas boas sobre Alto Paraíso, porque tem muita coisa boa, né? E ultimamente a gente tem visto nas redes sociais só as coisas negativas. E isso me entristece porque isso tem estragado muito a questão do turismo em nossa cidade. Isso é mais um desabafo mesmo, porque é o que eu tenho percebido. Exatamente. Então, assim, e outra coisa, eu poderia deixar para amanhã, que o Dia Internacional da Mulher é amanhã, mas amanhã a sessão já vai ser à noite, vai estar terminando o Dia Internacional da Mulher, né? Então, eu gostaria de deixar aqui minha homenagem a todas as mulheres, né? Em especial a senhora Dona Antônia, que hoje está com 76 anos e trabalha de sol a sol naquele restaurante ali, não tem tempo de descanso, e para mim é um exemplo de mulher. Então, em nome dela, eu quero deixar meus sinceros parabéns para toda mulher que consegue demonstrar força com sensibilidade, né? E a gente tem percebido os avanços, as vitórias, né, da classe feminina e mulheres guerreiras, como nós temos duas aqui na Câmara, a Helena, a Rene, mulheres que não tiveram medo de colocar a sua cara à tapa, de mostrar para que veio, de trabalhar em função de lutar pelo seu direito, pelos direitos daquelas que às vezes a voz ainda está muda, né? Então fica aqui meus parabéns a vocês e dizer que eu particularmente tenho um amor, um carinho, um respeito muito grande por todas as mulheres, porque eu não encontrei uma forma mais coerente de expressar o verdadeiro amor, né? A forma que eu encontrei de expressar esse sentimento através da mulher. Então, que Deus abençoe a todas, que tenham não só o Dia Internacional da Mulher como um dia especial, mas cada dia, né, seja um dia especial e cada momento seja um momento de vitória e que, acima de tudo, essas vitórias têm chegado após muitas lutas, né, mas ainda tem muito a ser conquistado, né, Reni? Então está aí que vocês nunca desistam dos seus objetivos. Parabéns a todas, tá bom? Era o que eu tinha para a Tribuna dos Vereadores de hoje. Nós não temos nenhum tema para a ordem do dia. Fase das explicações pessoais. Algum vereador gostaria de usar a palavra? Não. Nós não teremos tribuna livre de hoje, na data de hoje, devido ainda a esse fechamento da nossa casa ao público. Em breve a gente vai ter uma resposta se continuaremos mais um tempo fechado ou não. E também não temos ordem do dia na sessão de hoje. Teremos, me parece, 2 projetos para a ordem do dia de amanhã, né? Então, essa ordem do dia vai ser declarada e vai ser postada no grupo dos vereadores amanhã, na parte da manhã, ok? Então, era o que tínhamos para a sessão de hoje. Mais uma vez, agradecendo a colaboração de todos os vereadores e vereadoras, agradecendo a colaboração dos nossos colaboradores, das nossas colaboradoras aqui, né? A Priscila, que está com a gente aqui hoje. Obrigado, Priscila. Já desejei boas-vindas mais uma vez. Seja bem-vinda, Carol, que Carol é a nossa nova companheira de trabalho, né, que vai estar aqui para dar suporte aos senhores vereadores e vereadoras. Meu boa noite ao Fábio Costa, que está na Rádio Comunitária, sempre nos dando esse apoio. Valeu, Fabão. E uma boa noite a todos que tiraram alguns momentos para se sintonizarem e, de certa forma, acompanharem os projetos, as matérias que são relacionadas e importantes para o nosso município aqui dentro da Câmara Municipal. Muito obrigado a todos. E muito obrigado ao nosso Pai Eterno, né? Muito obrigado, meu Deus, por mais esse dia, por mais esse início de noite, por mais essa sessão abençoada que o Senhor permitiu que nós realizássemos. E eu peço que o amor de Cristo faça morada e que encontre terra fértil no coração de cada um de nós. Muito obrigado a todos. Está encerrada essa sessão em nome de Deus e convocada a próxima para amanhã no horário especial de 8 horas, no dia 8 de março, ok? É isso aí, um abraço a todos.